Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de impressão 3D com Bambu Studio. Estamos na nossa terceira aula e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da primeira camada. Como lidar com os problemas que aparecem. Então, antes de a gente começar, aquele básico de sempre, se ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda no grupo para a galera que está começando e bora lá. Por que a primeira camada é tão importante? Por que ela é tão mencionada? Por que tem tanto conteúdo já a respeito do comecinho da nossa impressão 3D? Porque é ali onde boa parte dos problemas da sua impressão acontecem. 90% dos problemas que você vai ter lá para o fim, eles começam na primeira camada, porque problemas ali, eles vão se acumulando, se multiplicando ao longo da impressão. Então, é a primeira camada que vai ser responsável pelo acabamento da parte de baixo da peça, é a primeira camada que vai ser responsável por estar ali bem nivelada para dar a base para as camadas seguintes, é a primeira camada responsável pela adesão, que vai fazer com que a sua peça permaneça na mesa até o fim da impressão. E existem diversos fatores, tanto de configuração do seu fatiador, quanto fatores físicos, fatores externos, até do seu ambiente, que podem influenciar a qualidade da sua primeira camada. E eu vou começar falando do primeiro fator externo que vai influenciar a sua primeira camada, que é a limpeza da sua mesa de impressão. Galera, se popularizou com muita força o uso do álcool isopropílico para limpar a mesa de impressão. Embora ele realmente seja útil para você fazer uma limpezinha rápida entre uma peça e outra ali para tirar a poeira quando a impressora ficou parada, ele não é muito bom para tirar a gordura da mesa de impressão. E é a gordura principal responsável por problemas de adesão causados por sujeira. E que gordura é essa? Gordura da sua mão. Sabe quando você vai tirar a peça, você mete o dedão no meio da placa, você vai puxar uma, a gordura da nossa pele entra em contato com a mesa PEI, e a mesa PEI ela é muito sensível a isso, e a sua próxima impressão vai ter problema de adesão. Então, lavem a sua mesa com detergente neutro e a esponja lado amarelo, tá? Primeira coisa que eu sempre pergunto quando alguém fala que está com problema de adesão é: você lavou a sua mesa? Aí a pessoa fala: nossa, eu já limpei até com álcool isopropílico, como se o álcool isopropílico fosse o suprassumo da limpeza. E não é, é o detergente neutro e esponja, tá? Então, lave. Inclusive, existem placas que você nem sequer pode usar o álcool isopropílico. É o caso da Bambulab SuperTac, é o caso da CryoGrip Frostbite e por aí vai, tá? Não são somente elas. Um segundo fator que pode afetar a sua primeira camada, você precisa atentar, é ao nivelamento da mesa. As impressoras modernas já possuem um nivelamento automático de mesa que tornou a vida infinitamente mais fácil. Era extremamente comum boa parte das pessoas terem muito problema em gastarem muitas horas tentando nivelar a mesa para ter a primeira camada legal. Agora a Bambulab A1, A1 Mini, Creality High, AD5X, todas essas impressoras modernas já possuem um sistema de nivelamento automático. E aí na aula de hoje eu não vou entrar muito no detalhe das impressoras que não tem, que são aquelas que você precisa ficar fazendo nivelamento manual por baixo da mesa, porque fica muito particular de cada impressora. Mas focando aqui nas impressoras modernas, existem dois tipos de calibração da mesa, tá? Existe a calibração completa, que você precisa ir lá no menu da impressora, na parte de calibração e mandar fazer, e é uma calibração longa onde ela vai resetar a malha e tocar em diversos pontos da mesa para ter uma visão atualizada de como está o nivelamento. E existe a calibração pré-impressão, aquela que você marca na caixinha antes de mandar a impressão e ela roda de maneira automática antes de iniciar. Geralmente, eu deixo o nivelamento automático ativo sempre que eu tenho que tirar a mesa da impressora para tirar a peça, e pelo menos uma vez no mês eu faço a calibração automática da impressora completa para ela se atualizar ali e ter uma malha melhor. E quais são os problemas que a gente tem quando a impressora não está bem calibrado, quando o nivelamento está ruim? Você já deve ter ouvido falar do termo Z-offset, tá? E o que se refere a esse termo? Z diz respeito ao eixo vertical da sua impressora, ou seja, a altura do bico. E o offset é o espaçamento do bico em relação à mesa. Por quê? Para o filamento ser depositado na mesa, o bico precisa estar próximo o suficiente para que ele seja depositado e espremido ali na mesa, mas ele não pode estar muito baixo a ponto de espremer excessivamente ou muito alto a ponto de não espremer nada, porque aí vocês vão ter esse tipo de situação aqui, ó. Quando o Z-offset está alto, fica parecendo um monte de fiapo de cabelo, as camadas da base não se unem, e quando o Z-offset está baixo, ele fica muito espremido, fica sem contorno, fica sem definição. Agora, vindo aqui para os ajustes que a gente faz no fatiador, a gente tem algumas configurações que são muito importantes
a gente precisa conhecer também. Primeira delas, você precisa configurar corretamente qual a mesa de impressão, o tipo que você está utilizando. Quando a gente olha aqui no Bambu Studio, por exemplo, a gente tem a Cool Plate, que é uma placa fria da Bambu Lab, que funciona ali na casa de 35 graus para PLA, por exemplo. Placa de engenharia, eu nunca usei, é para materiais de altíssima temperatura. Mesma coisa aqui, ó, Smooth Pay Plate, High Temp Pay Plate, que são as placas de temperatura alta. Placa texturizada, que é a amarelinha que vem na nossa impressora, e a Super Tack. E por que é importante você configurar isso aqui certinho? Tem duas questões aqui. A primeira, que você não consegue ver de maneira tão fácil, é que o próprio fatiador ele vai ajustar aquele parâmetro de altura do bico em relação à mesa, baseado na mesa de impressão que você escolheu. Segundo fator é que se você clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos do lado do filamento e vir em editar, você vai conseguir ver as configurações do filamento em relação à mesa de impressão que está sendo utilizada. Então, por exemplo, ó, o Generic PLA, o PLA genérico, na placa texturizada PEI, ele vai usar 65 graus. Na SuperTech, ele usa 45, na placa fria, ele usa 35. Este 65 aqui, ele é um bom ponto de partida, tá? E ele vai atender boa parte dos filamentos. Mas existem filamentos que têm uma adesão muito alta e que se você colocar 65, você vai ter muita dificuldade de tirá-lo da mesa após a impressão. É o caso, por exemplo, do Soleil, da Creality, que eu uso ele nos 50, mesmo com a PEI. E tem filamentos que podem ser um pouquinho mais chato de você acertar a temperatura ali também para cima. Mas, de modo geral, 65 é um bom ponto de começo. A placa PEI, ela precisa de temperatura para ter adesão, tá? É diferente um pouco, por exemplo, se você usar uma Geco ou você usar uma Cool Plate, que são placas frias, que quem não sabe o que é, eu tenho um vídeo onde eu faço um comparativo entre elas aqui no canal, que rodam com uma temperatura menor. Uma outra configuração muito importante para a primeira camada é a velocidade da camada inicial. A camada inicial ela precisa ser feita bem devagarzinho, para que você consiga ter uma melhor aderência do material na mesa. Então, quando você olha aqui, ó, camada inicial, ele é 50, tá? Comparado ao restante das camadas, que vão no mínimo a 200 aqui para o padrão, e o preenchimento dela é 105. E aí, ó, sua mesa tá limpa, você rodou a calibração automática e ainda assim você está tendo problema de adesão com o seu filamento. Qual é o primeiro ajuste de todos que eu faço? Eu venho aqui e coloco 30 e boto 50. Eu reduzo a velocidade da primeira camada, porque isso vai fazer com que o filamento tenha uma maior adesão, ele passa mais devagarzinho, o bico passa ali fazendo mais, ó, premendo ele ali, dando tempo dele grudar na sua mesa. Então reduza a velocidade. E o segundo ajuste que eu faço quando eu também tenho problema de adesão, já reduzir a velocidade, eu venho aqui na configuração do filamento e aumento essa temperatura aqui em 5 graus. Agora, por que você não pode sair aumentando indefinidamente a temperatura da mesa para o PLA? Ou para qualquer filamento, na verdade. Pois a temperatura muito alta da mesa, ela causa outros problemas na sua impressão. Como eu mencionei, a peça pode grudar demais, chegando ao extremo de quebrar a peça na hora que você for tirá-la da mesa. E um outro problema muito comum, elephant foot, ou pé de elefante, que é quando a primeira camada ela fica mais dilatada em relação ao resto. E você fica com aspecto não uniforme, tá? Que é o oposto do que a gente quer. Além disso, também pode mudar o acabamento da peça, tá, gente? O PLA muito aquecido, ele pode ficar com um brilho diferente, também não fica legal a sua peça. Agora, de volta aqui no fatiador, o que mais a gente pode fazer para aumentar a adesão, tá? Vamos pegar aqui um modelo de exemplo. Tô aqui, ó, com a minha mesa cheia de raposa de 9 caudas, tá? E ela é uma peça que, se a gente olhar na primeira camada e observar, são várias partezinhas, tá? A impressora, ó, vai fazer um monte de viagem, vai ficar sacudindo para um lado e para o outro, e você pode ter problema de adesão. O que a gente pode fazer numa situação como essa daqui? Existe uma opção no fatiador, na aba Outros, na parte Adesão à Mesa, olha que nome, chamada Brim, que você pode colocar aqui, por exemplo, como Brim externo, que é aquele que vai pegar em volta da peça. E você pode definir que a largura dele aqui é 5 mm e a lacuna Brim Object, o espaçamento entre o Brim e o objeto, vai ser 0,1. O que isso aqui quer dizer? Esse 5 é a largura na borda que ele vai colocar em volta da peça para aumentar a área de contato da peça com a mesa e, por consequência, a adesão. E essa lacuna é o espaçamento dessa borda para o seu objeto. Se ela for muito, se for zerado, a borda passa a fazer parte do seu objeto e você não consegue tirar. Mas se você colocar valores muito altos, como 0,2, 0,3, talvez ele não faça efeito nenhum. Fica ali só com um desperdício de tempo e filamento. Então, olha o que aconteceu agora. Eu tenho aqui a minha peça, mas ele colocou com o espaçamento
aumento de 0,1 milímetros esta borda, ou seja, eu aumentei a superfície de contato da minha peça com a mesa, por consequência, a adesão. Qual que é o problema do brim? O brim deixa marca na sua peça. Então, quando você for tirar a peça da mesa, você vai ter que ficar tirando essa borda, fica um pedacinho ali. O PLA, por exemplo, que ele tende a deixar a marca branca onde ele parte, pode ficar com marquinhas brancas. Você precisa usar até um cortador bem afiado depois para arrumar. Eu, particularmente, eu sou inimigo número 1 do brim, tá? Eu faço qualquer outro ajuste antes de ter que recorrer ao brim. Onde que eu acabo deixando o brim, porque não tem muito o que fazer nessas situações, tá? Peças com pouca superfície de contato com a mesa e altas, como essa daqui. Essa aqui é uma peça que na Bambulábia 1, por ela ter pouca superfície de contato com a mesa e ser muito alta, você acaba precisando do brim, porque o movimento de ficar indo para frente e para trás da impressora mais a altura combinada pode fazer com que ela perca adesão na mesa. Agora, por exemplo, eu não uso brim quando eu imprimo essa peça na minha P1S, que já tem uma estrutura Core XY e o objeto balança menos. Então você precisa começar a ter essas manhas de saber quando usar, mas por via de regra, evite o máximo possível usar o brim. Eu não gosto, detesto. A maioria dos projetos que eu pego, eu tiro o brim. Se você estiver usando uma mesa fria, aí você tem mesa que você nem pode usar, porque vai ser um inferno você tirar da mesa depois, que é o caso da SuperTac. Mas a maioria dos projetos que eu pego pronto, eu vou lá, desativo o brim, lavo minha mesa, uso minhas configurações padrão aqui direitinho e dá super certo. Qual outro recurso a gente tem para adesão? Vamos criar aqui um novo projeto. Por exemplo, você está imprimindo um cubo e esse cubo você tem um problema de levantar o canto. Imagina que esse cubo aqui é um cubão, vamos aumentar ele para 6 centímetros e aí ele fica levantando esses cantos aqui da mesa, por exemplo. Você só quer segurar o canto, a gente chama isso de warping. O warping é um assunto estupidamente complexo, não tem uma solução única, é muito dependente do tipo de peça. Digamos que a gente está com um warping aqui no canto, você quer segurar ele mais na mesa e você só quer segurar o canto, você não quer segurar a peça inteira, não quer marcar ela inteira. Você pode usar o orelha de aba ou orelha de rato, que tem a opção inclusive gerar automaticamente, que se não apareceu nada, ó, você vai ajustando o ângulo aqui, aumentando o ângulo máximo, que chega a hora que aparece, ó, ele já colocou para mim em todos os cantinhos, mas você também pode vir aqui, ó, clicar onde você quer que adicione e você também pode botar aqui o diâmetro da cabeça. Quero uma bola maior aqui. Vamos remover tudo, maior, vou gerar automaticamente. Então, quando a gente fatiar esse cara, não vai aparecer nada, que você precisa vir aqui primeiro em outros e habilitar o tipo de brim para pintado. Ó, ele botou uns pontinhos apenas nos cantinhos, que eu não quero que levante, não encheu a peça inteira de brim, ou seja, é menos coisa para eu remover depois. Existem outros ajustes no que diz respeito à primeira camada que o próprio fatiador já deixou certinho para você, mas eu vou explicar porque eu já vi muito caso de gente que saiu alterando isso, seguindo algum tutorial, algum passo a passo na internet, começou a ter problema e depois não conseguia mais resolver porque nem sequer entendeu por que alterou. Primeiro deles, a primeira camada ela precisa de uma largura de extrusão, ou seja, a largura da linha que a impressora faz um pouquinho maior do que as demais, justamente para que ela tenha essa adesão, ela esprema bem e grude na lateral da camada adjacente. Então, o próprio Bambu Studio já colocou ela pra gente no 0,05, tá? Já está configurado por padrão, você não precisa se preocupar tanto com isso, mas por que eu digo que é importante? Porque às vezes a gente quer aumentar o detalhe da peça e sai alterando a largura de todas as linhas, inclusive da primeira camada, e aí começa a ter problema. Segundo ajuste importante, ele fica aqui na configuração do filamento, que é o quê? Na parte de resfriamento para a camada específica, você consegue dizer, nesse pela primeira vez, que é mais uma vez uma tradução horrorosa, quantas camadas você quer com uma ventilação específica, ou no caso 0. Então aqui, ó, no caso do PLA, o perfil padrão já diz, ó, primeira camada, 0 ventilação. Eu quero que o filamento esfrie devagarzinho, que ele vá grudando bastante na mesa ali. Agora, se eu trocar esse cara aqui, por exemplo, PET GHF, ele já colocou 3. Então, filamentos diferentes podem demandar resfriamentos diferentes da primeira camada. O Bambu Studio tem um padrão excelente para a maioria das situações. Então, quando você for alterar alguma coisa aqui, que seja uma alteração muito consciente. Não faça isso
por acaso, sem saber exatamente porque alguém falou, alguém comentou, sem você entender o porquê que você está fazendo isso. E galera, o outro problema muito comum no que diz respeito à adesão em primeira camada é o warping, que é quando a peça levanta os cantos da mesa. Mas esse é um assunto que tem muita explicação teórica para você entender ali o porquê que ele acontece e aí sim você começar a resolvê-lo. O que eu posso deixar aqui de dica nesta aula com você, com a sua impressora e as peças originais que vem nela é cuidado com correntes de ar-condicionado, tudo isso pode resfriar muito rápido a parte de cima da peça e fazer o canto levantar. Aumenta um pouco a temperatura da mesa, da sua APEI. Usa brim ou orelha de aba, tá? São as dicas que eu posso dar assim muito rápido, sem entrar nas especificidades do que causa o warping. E com isso, a gente chegou aqui ao final da nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você assistiu até aqui, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha, manda no grupo da galera que está começando, comenta o que você achou dessa aula. Eu quero saber de verdade o que vocês estão achando deste curso, deste formato. Isso é muito importante para que eu possa fazer melhor nas próximas aulas e para que o YouTube entenda que este curso é relevante e entregue ele para mais pessoas. Até a próxima, galera!